Minha vontade é de sair correndo, mas não no sentido de fugir, mas é porque quando o pastor Mardoni estava falando sobre a atmosfera e o ambiente, às vezes a gente é muito apegado a colocar Deus dentro de uma caixinha, como se Ele só viesse através de lágrimas. Mas os nossos sorrisos também merecem o Senhor, né? O Senhor também merece os nossos sorrisos. E eu estou com um coração muito transbordante de alegria. E eu não estava entendendo, meu Deus do céu, será que eu estou crua? Porque eu não senti da maneira que eu deveria sentir, né? Mas o nosso erro é achar que Deus é um sentimento. E Deus não é. E assim, ninguém recebe um presente triste. É o ano de colheita, é o ano de cumprimento de promessa. Então a gente precisa se alegrar. Eu estava lembrando do profeta Bruno. Eu não sei dar estrelinha, né? Mas se eu pudesse, eu estava dando estrelinha aqui. Porque é uma alegria para mim estar aqui com vocês. E essa é a pregação mais difícil de toda a minha vida. Esse é o 3º ano que eu prego nas primícias. E assim, é isso que eu quero fazer para a minha vida, sabe? Eu amo pregar e eu amo falar de Deus para crente, né? Para instruir, ensinar. Eu gosto muito de fazer isso. Só que esse ano está sendo muito desafiador. Porque esse tema, ele é um tema muito bom, mas ele é um tema muito perigoso. Porque com uma ministração errada ou com um recebimento errado, às vezes a gente pode querer tomar o lugar de Deus no centro, né? Às vezes a gente pode achar que Deus é um gênio da lâmpada que vai fazer tudo que a gente quer. E isso não é certo. Mas essa casa tem pastor. E me aconselhando com um deles, eu consegui entender que na verdade eu só estava com os meus olhos fixos em coisas terrenas. Eu estava olhando para a falha da igreja, eu não digo igreja católica, eu digo corpo de Cristo. E infelizmente muitas pessoas falam de alcançar promessas de maneira errada. Mas eu creio que o Senhor separou esse tema justamente para que essa igreja possa se levantar e proclamar a verdadeira face de alcançar a promessa. Porque o Senhor é a nossa verdadeira promessa. Amém? Eu queria pedir que vocês abrissem em Ruth, porque hoje eu vou falar sobre o Hesed. Pode botar aí, amigos da mídia, o tema da minha pregação. Gente, inclusive, esperar ele enquanto eles botam, foi perfeito. Deus sabe de tudo. Eu queria falar algo para vocês, porque nesses últimos cultos, eu senti um incômodo do Senhor pedindo para eu falar algo quando eu subisse aqui, sobre a mídia. Eu sei que a gente tem muita tecnologia, eu sei que a gente tem muitas câmeras, a gente tem muito celular, a gente tem muita data show, e glória a Deus por isso, mas eu sinto que o Senhor está querendo lembrar a igreja que existe um ser humano por trás de tudo isso. E eu sei que a maioria são jovens, né? Mas eu queria lembrar a igreja que existe um ser humano de trás disso. E às vezes demora, não é porque eles não estão conectados com o Senhor, é porque é uma máquina também trabalhando em prol deles e às vezes o Wi-Fi não pega. Às vezes eles estão recebendo uma palavra, porque da mesma forma como eu e você gostamos de receber uma oração, muitas vezes o Senhor encontra com eles lá em cima. Talvez você não recebeu uma foto de um momento que você queria, porque o Senhor estava tomando o irmão que estava segurando a câmera para ministrar em alguém. Então assim, antes de começar, eu sinto que o Senhor quer lembrar a igreja. Por trás de toda tecnologia existe um ser humano. Amém? E esse é o tema da minha pregação, Hesed. E nós vamos meditar um pouco sobre Ruth e sobre a vida de João. E vocês vão entender o porquê que o Senhor falou esse tema. Ruth 1, a partir do versículo 1, por favor. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Aí está dizendo que a comida acabou de vez? Não, né? Grande escassez. Mas esse tempo, né? Esse substantivo, esse adjetivo, grande escassez, significa que não tem comida nenhuma? Não. Segura isso. Em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe.
Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas com a companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. Aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai, cada qual para a sua casa. Que o Senhor vos trate com a mesma bondade e lealdade com que trataste os falecidos e a mim. Aqui é a primeira vez que no original aparece esse termo Hesed no livro de Ruth. Só que essa palavra, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 19:19, através de uma fala de Ló, que diz assim, Gênesis 19:19. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha também a morrer. A primeira vez que Hesed aparece na Bíblia é falado através de Ló, quando ele está falando com os anjos que o salvaram, né? E está atrelada justamente a essa intervenção divina, né? Essa intervenção divina sem o merecimento da outra pessoa para salvar uma vida. Hesed significa amor leal. E esse amor leal, ele não é somente um sentimento. Hesed significa uma ação. Ou seja, aquilo que a gente faz a partir de um amor leal. E hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade e obediência. Gostaria de pedir que agora a gente possa ler o versículo 9 de Ruth. Ruth 1. Diz assim: que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em voz alta, exclamando: não vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, por que haveis de me acompanhar? Porventura, trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperarei por eles até que crescessem? Renunciariam à vida conjugal? De modo algum, minha filha. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. 14. Elas prantearam outra vez em voz alta. Depois, Orfa abraçou sua sogra, deu um beijo e se despediu. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Ao que respondeu Ruth. E eu quero que você preste atenção na mais linda declaração de amor que, na minha opinião, existe na Bíblia. Não insista comigo para que te abandones e deixe de te seguirtes, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousare, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprover, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir a sua companhia e por isso não se opôs mais a ela. Ruth, ela foi um exemplo perfeito de metanoia. Sabe por quê? Porque aqui a Ruth, ela mostrou que não somente ela foi tocada pelo Deus de Noemi, mas ela foi transformada por conta desse toque. Orfa também foi tocada, porque houve emoção e ela também ficou triste, mas ela não foi transformada, ela voltou atrás. Ruth, porém, além de ser tocada, ela foi transformada.
E nesse versículo a gente consegue ver o quanto que Ruth já estava provando do seu amor leal ao Senhor. E o quanto que essa fidelidade a colocaria na rota da promessa. A nossa fidelidade com o Senhor, Ele coloca a gente na rota da promessa. Sabe, a Ruth, ela não estava declarando fidelidade a Noemi. Sabe por quê? Porque ela podia ter voltado para casa com Noemi da mesma maneira. Ela podia voltar ali na casinha da Noemi, cultuando os deuses dela, com os pensamentos dela, mas ela entendeu que antes de entrar na caminhada da promessa, ela precisava deixar para trás tudo aquilo que ela fazia de errado. Ruth entendeu que ela precisava ter uma mente transformada, ela precisava ter uma metanoia, ela precisava mudar o rumo da vida dela, porque não tinha como ela voltar para ela ir pela primeira vez para a cidade do pão, ainda agindo da mesma forma. Se você não sabe, Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus. Ruth faz parte de uma promessa maior, uma promessa que nos trouxe aqui essa tarde. Eu gostaria de ler com você agora o versículo 20, ainda no capítulo 1. Mas ela, no caso Noemi, pediu: não me chameis mais de Naomi, agradável. É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. As circunstâncias daquilo que a gente está vivendo não pode mudar a nossa identidade. Ruth conseguiu entender uma coisa que Noemi não compreendeu. E a nossa falta de identidade, como o pastor Rogério pregou, acaba dizendo qual rota a gente vai. Porque de manhã, se eu não me engano, ele falou uma frase que a nossa identidade diz a questão da nossa herança. Foi mais ou menos assim, não foi, pastor? Que quem nós somos diz aquilo que nós vamos receber, né? Sobre a herança. A minha vontade, inclusive, era de juntar a pregação do apóstolo e do Senhor e só passar aqui. Porque praticamente foi só confirmação, tanto ontem quanto hoje. E Noemi, ela carregava consigo consequência de suas más decisões. Só que ela preferiu culpar a Deus do que admitir que ela precisava voltar para a rota certa da promessa. Só que, para a glória de Deus, dentro da casa de Noemi, existia uma pessoa que entendia a promessa e que sabia a rota certa a seguir. E eu creio que aqui, eu e você vamos sair daqui com esse entendimento. O entendimento da promessa, de quem nos entregou a promessa e a rota correta que a gente precisa estar. Só que para estar nessa rota, a gente precisa de reset. A gente precisa do amor leal, da fidelidade. Sabe, é tão incrível porque a conversão de Ruth, ela foi radical. Ruth não se deixou levar pelo ambiente que ela estava morando. Porque imagina só, você está ali atrelada à única pessoa viva que restou da sua família. Porque quando a gente casa, quem é nossa família? Exatamente, nosso cônjuge. Que eu não sei falar cônjuge feminino. Mas quando a gente casa, então a família de Ruth ali era o marido dela que ela tinha perdido. Então imagina só, a única figura viva que atrelava ela à família dela era Noemi, era Mara, a marca. A única pessoa viva que ela tinha contato naquela terra onde ela era estrangeira era Mara. Mas ainda assim, Ruth não esperou o pão bater na porta da casa dela. Ruth foi atrás do pão. E indo atrás do pão, Ruth entrou na rota do seu remidor. Ruth encontrou Boaz. Gente, quantos de nós estamos acomodados pelo ambiente que a gente tem vivido e isso tem matado a nossa vontade de ir atrás da nossa promessa? Talvez seja você que recebeu uma promessa de que você iria para as nações, mas você chega em casa e sua mãe diz que você está ficando doido porque ninguém da sua família conseguiu nem ir na Parangaba, vai conseguir nas nações. E aí por causa disso você não se matriculou no curso de inglês, você não tem mais vontade de orar pelo Brasil, você vai perdendo a sua essência por conta do ambiente que você está.
E eu acredito que hoje o Senhor vai lembrar você aquilo que Ele falou. Porque você não precisa de nova promessa, não. Você precisa lembrar da voz do Senhor. Foi isso que eu aprendi. O pastor Jonathan, ele pregou algo no aniversário da igreja. Não era tempo de provisão, mas de prosperidade. Sabe por quê? Essas duas coisas, gente, são basicamente sinônimos, mas somente uma dessas coisas implica uma ação nossa de ir atrás de algo. Sabe, o Senhor quer que a gente dependa dEle sim, que a gente entenda que com o Senhor há provisão, mas Ele também quer que a gente entenda que a terra já está preparada, o maná já caiu, já desceu do céu, já morreu numa cruz, já entregou vida pra gente, e a terra está aqui disponível e a gente ainda está esperando outro sacrifício. Não! Um sacrifício bastou. Ah, mas é difícil, Júlia. Sim. Talvez você ache difícil pegar um ônibus para conseguir conquistar a sua promessa. Imagine ficar pendurado no madeiro. É difícil, gente. É difícil porque o nosso Cristo passou por algo que eu e você não ia aguentar passar. Então nós precisamos entender que os ambientes que estamos plantados, muitas vezes, na verdade não, muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas, nós precisamos influenciar aquele ambiente para apontar para Cristo. Se sua casa não acredita na sua promessa, que você possa atrair a promessa para dentro da sua casa. Porque aqui não é quem me viu passar na prova e não me ajudou, não. Aqui é quando você receber a promessa, até eles vão receber também. Porque eles vão poder ver e eles vão poder desfrutar aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, Ruth, ela olhou para aquela situação, ela disse, olha, minha sogra, eu vou atrás de pão, eu vou atrás de algo para a gente se alimentar e para a gente se sustentar. Sabe por quê? Porque Ruth entendia que aquela situação não podia parar elas. Ruth, ela entendeu que na terra do pão, ela ia receber pão. Belém significa casa de pão. Deus é fiel à sua parte da aliança. A Bíblia não diz que acabou o pão em Belém. A Bíblia diz que ficou difícil. Mas eu creio que Deus nunca deixou de dar pão naquela terra. Não é à toa que Noemi voltou, porque na terra do pão, deu pão. E Ruth entendia que dentro da casa dela, de braços cruzados, dizendo, ó vida, ó céus, ela não ia fazer parte do banquete que o Senhor tinha preparado para ela. Sabe, quando a gente recebe uma palavra, e talvez, assim como eu, você tenha recebido nas premissas passadas, a gente precisa fazer algo. A gente tem que sair desse campo inerte, onde a gente fica só boiando, esperando. E o que você faz enquanto você espera? Porque o Senhor cumpre a parte dele na aliança. Agora eu gostaria de ler Lucas 1:13. Porque nós vamos entender Reset de outra maneira. Tá vendo? Tá dando certo. Vamos lá, Lucas 1:13. Eu vou ler por aqui que é melhor. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não temas, Zacarias. Eis que tua súplica foi ouvida. Segura aí, amigo. Qual foi a primeira coisa que o anjo falou para Zacarias? Depois que falou o nome dele? Vamos lá, classe. Vamos... Gente, eu fui professora, vamos lá. O que o anjo falou para Zacarias depois de ter dito o nome dele? Não, gente. Vamos lá, o não temas veio antes, Zacarias. Vírgula. Olha, 10 para todo mundo.
Muito bem. Eis que sua súplica foi ouvida. Guarda isso. Pode passar, amigo. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho. Promessa. Qual a primeira coisa que o anjo fala depois de dizer que vai entregar uma promessa a eles? Vamos lá, classe, de novo. Qual a primeira coisa que o anjo fala depois de dizer que vai entregar um filho? De João. De Zacarias? O nome do menino ia ser Zacarias? Ia ser o quê? Guarda isso aí na memória de vocês. Pula para o versículo 15, por favor. E ele continua. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde o quê? E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Vamos lá. Toda promessa é um convite à obediência e à fidelidade. Isso é o ponto principal. Não existe promessa sem recebe. Não existe cumprimento de promessa sem fidelidade. Porque uma coisa anula a outra. Se você é infiel, né? Se eu prometo uma coisa e eu sou infiel, o que é que acontece? Se cumpre ou não se cumpre? Não se cumpre. Então, toda promessa é um convite à obediência e à fidelidade. E a gente entende isso por quê? Vocês vão entender agora. Coloca, por favor, no versículo 41. De João. João não, Lucas, né? Versículo 41. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se onde? No seu ventre. E Isabel ficou plena do... Toda promessa é um convite à obediência e à fidelidade. Deus cumpre a parte dele, da promessa. E isso nos convida a fazer o mesmo. Por quê? Depois que o anjo apareceu, ele disse o quê? Que desde o ventre, João ia ser cheio do Espírito Santo. E quando Maria foi visitar Isabel, o que foi que aconteceu? João ficou cheio do Espírito Santo. Agora, eu gostaria que vocês lembrassem. Qual que ia ser o nome do menino? João. Coloca, por favor, no versículo 59. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado. E desejavam-lhe dar o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe, mas ninguém há entre os teus parentes que se chama assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino, que nome queriam que eles lhe dessem. E ele pediu uma tábua e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. Presta atenção nisso. O mundo sempre vai investir pesado para que você e eu não venhamos a cumprir a nossa parte da promessa. Porque uma meia obediência é uma desobediência que nos tira da rota da promessa. Não, bota o nome dele de Zacarias. Não tem ninguém chamado João. Mas é porque João era o cumprimento da promessa de Isaías. Isso significa... Júlia, é uma besteira. É um nomezinho. Se a gente continuar negando as besteiras pro Senhor, daqui a pouco a gente nega tudo. Tudo. Zacarias significa Deus lembra. É um nome bom. Deus lembra. Deus lembra. Deus se lembrou. Qual foi a primeira coisa que o anjo disse depois de falar o nome de Zacarias? Ele disse: o Senhor ouviu as suas orações. Zacarias,
Deus lembrou. Botar o nome de João de Zacarias era permanecer no ciclo. Era repetir. Deus lembrou. Deus lembrou. Deus lembrou. Mas o nome de João significa Deus concedeu graça. Zacarias, eu lembro, mas é João o meu presente, o cumprimento da promessa. Porque quem ia abrir o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo não podia ser alguém que ia ter repetindo: o Senhor lembra, o Senhor lembra. Não, o Senhor fez, porque o Senhor lembra. O Senhor fez, Zacarias, é João. Por que que eu e você ainda negociamos com o Senhor? Você vai abrir uma empresa, deixa eu ficar mais 6 meses na minha. Você vai para as nações, não, deixa eu ficar mais 1 ano sem aprender a língua daquela nação. E aí, primícia após primícias, acampe após acampe, não importa o evento que for, Senhor, me entrega algo. Como se as nossas mãos estão cheias daquilo que Ele já entregou e a gente não faz nada. A gente insiste, não, eu vou viver como Zacarias. E Deus chega desse ciclo, eu lembro e eu faço, é João. João. Não é tempo de repetir ciclos. É tempo de alcançar a promessa. E muitas vezes, alcançando essas promessas, eu e você vamos ter que romper ciclos. Não quebrar aliança com o Senhor, mas romper ciclos. E pedir que Ele rompa alianças que nós fizemos com o pecado, com o nosso passado, com aquilo que nos atrasa de alcançar a promessa. Isso é tão interessante porque Deus escolheu o nome da nossa filha. Não sei se Ele vai lembrar, né, amor? Tá no Santo dos Santos. Eu acredito que Ele vai se lembrar, mas Deus escolheu o nome da nossa filha. Quando a gente tinha, acho que uns mesezinhos ainda de casado, eu estava num culto na nossa antiga igreja, e aí Deus pediu para eu botar a mão na minha barriga. Quando eu botei a mão na minha barriga, eu ouvi uma voz dizendo assim: o nome da filha de vocês vai ser Zoe. Aí eu comecei a chorar, né? Eu amei, Senhor, glória a Deus. Depois de um tempo, o Senhor falou com meu esposo e disse que o nome da nossa filha ia ser Zoe. Só que aí Ele também não falou para mim, né? Quando a gente engravidou, a gente olhou um para o outro e disse assim: é a Zoe. E a gente, amém, é a Zoe. E nisso, assim como foi com a Isabel, faz o teste, a ultrassom, o exame. Precisa descobrir, porque vai que vocês estão rejeitando, vai que é um menino. Eu, gente, se Deus escolheu o nome é porque é uma menina. Se fosse um menino, Deus tinha dado o nome de menino. E aí eu fiquei nisso, e Deus toda a vida, eu dei o nome. Porque querendo ou não, você fica, né? Meu Deus do céu, será que eu estou doida? Será que é um menino, eu estou rejeitando? E aí eu lembro que a gente foi pro acamp, e a gente ganhou o carro, e o irmão também ofertou o bebê conforto e o berço. Só que quando eu cheguei aqui no culto, na volta do acamp, a apóstola Jo pegou assim em mim, né? Aí ela pegou assim, ela, tô toda arrepiada. Aí eu, o que foi, minha pastora? Aí ela, eu tenho um bebê conforto que a gente recebeu de doação e é pra você. E ele é todo acolchoado com panos rosa. E eu, amém. Eu tinha nem 2 meses. Eu, amém, pastora, glória a Deus, é confirmação. E ainda me contaram uma história, eu não sei, acho que foi da Ana Débora, eu não sei se foi a apóstola Lidiana, que o médico disse, foi de alguém aqui dentro da igreja, que alguém disse que era um menino e era uma menina. E aí eu fiquei, amém, Senhor, o Senhor vai fazer a mesma coisa comigo, vai ser uma menina, tem que ser uma menina, eu já estou ganhando tudo rosa, já estou comprando tudo rosa. E aí nasceu, era uma menina, pra glória de Deus. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque não tem uma vez que eu não vá orar por pessoas que estão precisando, que eu não declare vida de Deus sobre aquela pessoa.
O Senhor me disse que eu tenho autoridade para orar sobre a vida de Deus, porque é o nome da minha filha. E, sabe, são essas pequenas coisas. Essa pequena coisa quando a gente olha para os nossos filhos e declara aquilo que vem sobre a vida deles, sabe? São essas obediências que nos levam para perto do Senhor. Sabe, e uma coisa que eu acho muito interessante, que eu quero que vocês prestem atenção nisso. João, ele não agiu de acordo com as expectativas que o mundo colocou em cima dele. João entendia que existia uma promessa maior, a promessa do céu para a vida dele. João, ele podia seguir a vida do pai dele, principalmente se ele se chamasse Zacarias. Aquela vida de sacerdócio ali no templo. Só que o Senhor, antes dele nascer, já tinha determinado que ele prepararia o caminho para o nosso Senhor. E João escolheu olhar para as promessas do céu, ao invés de olhar para as expectativas que a terra tinha sobre a vida dele. E eu e você precisamos dar a nossa obediência àquilo que o céu declara para a gente, ao invés do que aquilo que os homens estão declarando para a gente. Né? Algo muito interessante é que esse relacionamento com Deus, esse chamado à obediência que nos coloca na rota da promessa, ele pode nos custar muitas coisas. E para João custou uma vida já toda planejada, porque João foi para o deserto. E às vezes a gente tem muito essa ideia que deserto é um lugar ruim. Deixa eu dizer para você, deserto é lugar de encontro. Se fosse lugar ruim, Deus não tinha falado com Moisés, Deus não tinha falado com Abraão, Deus não tinha falado com Jacó, Deus não tinha levado João para preparar o caminho para o Senhor no deserto. Jesus passou 40 dias. Sabe por que o deserto é ruim para mim e para você? Porque no deserto não tem nenhum atrativo senão o Senhor. E a nossa carne se recusa a admitir que quando só estamos diante do Senhor, a gente fica inquieto. A gente precisa de um celular, a gente precisa de uma série, a gente precisa de uma fofoca, a gente precisa servir de uma maneira extrema, porque estar com o Senhor às vezes não é suficiente para a gente. E talvez seguir os passos de Zacarias, com certeza privaria João de ter um relacionamento com o Senhor. Porque no deserto, João não tinha expectativa de homem alguma. Ele só tinha o cumprimento de uma promessa. Eu vou preparar o caminho. Eu vou preparar o caminho. Porque não tinha nada para ele olhar. Só tinha o foco, a promessa. Sabe, desobedecer um direcionamento do céu, ele vai tirar a gente da rota da promessa. E a gente precisa entender que não existe meia obediência, porque não existe meia promessa. Se meia promessa existisse, Ismael se chamaria Isaac. Por quê? Porque nasceu uma criança, acabou ali. Mas Ismael era quem o Senhor dizia que ia dar para Abraão? Não. O Senhor falou isso para mim ontem na pregação do apóstolo. Não existe meia obediência, porque não existe meia promessa. O Senhor, Ele entrega em sua totalidade. Ele não entrega para você um pouquinho. Jesus não morreu no madeiro só açoitando a mão. Não, Ele se entregou por inteiro. Foi por inteiro que o Senhor se entregou. A promessa, ela é entregue por inteiro. E é por isso que eu e você, na hora de firmarmos uma aliança com o Senhor, a gente não pode dar a metade. A gente não pode se dar em partes. A gente precisa se entregar por inteiro. Amém? Eu queria pedir para a gente voltar para Ruth. Capítulo 2, versículo 3. Então, Ruth partiu e começou a recolher espigas que iam caindo do caminho e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte na plantação que percebia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Gente, eu fui até atrás do hebraico para estudar isso aqui. E é tão interessante que a primeira frase do personagem, né, desse homem Boaz, na história de Ruth,
é a palavra que deriva o nome Emanuel. Primeira coisa que esse personagem, que é um remidor, que é um resgatador, que é um redentor da história de Ruth e de Noemi, fala quando ele aparece, é aquilo que diz: Deus esteja convosco. Para mim é incrível, porque a Bíblia, ela é perfeita. Então, versículo 5: Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo, capataz dos ceifeiros, respondeu: Esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim, ela está trabalhando desde bem cedo até agora. E só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que ordenei aos rapazes que não te incomodes. Quando tiveres sedes, procure cântaros e bebe da água que os servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Boaz entrega a água a Ruth. Coloca o 14, por favor. Isso, obrigada. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: Vem cá, come do quê? Tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda o quê? Sobrou. Boaz, ele entregou água, ele entregou coberta, ele entregou pão a Ruth. É interessante, porque quando nessa época, né, historicamente, quando o dono da casa, ele molha o pão, em qualquer que seja o líquido que estava ali, e entrega para alguém, ele estava dizendo assim: quero ser fiel a você, quero ser cortês a você, quero demonstrar a minha lealdade e mostrar que você é bem-vindo aqui. Era isso que ficava implícito quando alguém repartia o pão, né, principalmente se fosse o dono da casa. E essa ação, se você lembra bem, Cristo fez com um discípulo específico, com Judas. Jesus molhou o pão, entregou para Judas. Porque o cumprimento da promessa, a fidelidade de Deus, ela independe. A fidelidade de Deus independe de qualquer coisa a não ser dele mesmo. Quando Jesus molhou o pão e entregou para Judas, ele estava dizendo: independente da sua traição, o meu corpo também vai ser entregue pela sua vida. Porque eu sou fiel. Jesus estava dizendo, eu sei que ele queria mostrar, né, quem era o traidor. Mas é tão interessante que a pessoa não percebe quem é o traidor. Para mim isso está na Bíblia porque Jesus quer que a gente perceba. Eu sou fiel até com aqueles que me traem. Amigo, toma aqui parte do meu corpo, porque também vai ser por você. E eu sei que às vezes isso é revoltante. Porque a gente pensa assim, Deus vai ser fiel, ou Deus entregou o seu filho por aquela pessoa pecadora? Sim. E é tão hipócrita esse pensamento que a gente fica revoltado com isso, mas a gente não se revolta com a nossa própria falta de fidelidade com o Senhor. Porque é mais fácil a gente medir a quebra de aliança do outro do que a gente olhar para a nossa aliança e ver que ela já está toda corroída pelo pecado. Boaz estava dizendo para Ruth: me deixa ser fiel a você. Aqui você encontra paz. Vamos colocar Deus como Boaz e Ruth como a igreja. Ei, minha filha, não vá em outros campos. Espera a promessa acontecer aqui, comigo.
Ei, Ruth, não vá atrás de outros homens. Está aqui o pão. Partilha comigo desse momento. Da mesma forma que eu estou querendo ser fiel a você, seja fiel comigo, Ruth. Será que a gente consegue fazer essa associação? Quero pedir, por favor, que passe para o capítulo 3 de Ruth, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, que diz assim: minha filha... Isso, perfeito. Minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estivesse, é o nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, pois põe teu manto e desce a eira. Mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Farei a metade de como me orientaste? Farei 10% de como me orientaste? Farei tudo como me orientaste. Ruth alcançou o recém de Boaz, o amor leal, porque ela se encontrou aos pés dele em obediência. A obediência de Ruth não a levou em um patamar onde ela estava aqui com Boaz, mas em um patamar onde ela estava aos pés dele. Porque quando eu e você estamos aos pés do Senhor, a gente entende que Ele é a principal promessa. A gente entende que Ele é mais importante. E muitas vezes nós não alcançamos a promessa, porque nós não temos a humildade de nos prostrar em obediência, como Ruth fez, aos pés do nosso amado. Porque talvez isso me custe um status, talvez isso me custe um cargo na igreja. Se prostrar aos pés do Senhor nos lembra que Ele é a principal promessa. É tão interessante que ao longo do ano inteiro, de verdade, ao longo do ano inteiro, o Senhor ministrou muito ao meu coração com uma música específica. Ela nem é tão famosa assim, mas é porque ela fala literalmente tudo aquilo que a gente consegue aprender com esse trecho da vida de Ruth, sobre o quanto que aos pés da cruz a gente entende que não há nada mais importante do que Ele. De que alcançando Ele a gente alcança todas as promessas. Não porque a gente está negociando, mas porque olhando para Ele a gente sabe que em uma aliança a gente consegue viver com o nosso amado. Porque a gente não se casa por conta das posses, a gente se casa porque a gente ama o nosso amado. A gente não se casa porque a gente quer o que Ele pode nos dar. Tão radical, nada tão extravagante. Aos pés da cruz eu percebo, nada é tão radical, nada tão extravagante. Aos pés da cruz eu percebo, nada é tão radical, nada é tão extravagante. Se comparado a Ele, nada é tão radical, nada é tão extravagante. Se comparado ao seu amor, nada é tão radical, nada é tão extravagante. Aos pés da cruz eu percebo, nada é tão radical, nada é tão extravagante. Nada vai conseguir comparar. Se comparado ao seu amor, É por Ele. nada é tão radical, nada é tão extravagante.
nós nos casamos porque a gente ama aquela pessoa. E com aquela pessoa, a gente alcança as promessas. Essa música, ela fala isso, né? Nada é tão radical, nada é tão extravagante. Tem um trecho dela que diz: ensina-nos, ó Cordeiro, a entregar tudo a Ti.